Um tema muito interessante é o tráfico transatlântico de escravos, que começou lá no século XV, se não me engano. Pera aí, pessoal. Não, foi no século XIV. Enfim, quando os portugueses começaram a explorar a costa da África Ocidental, eles buscavam ouro, marfim, especiarias, né? Mas logo perceberam que também podiam comprar ou capturar pessoas para trabalhar em suas colônias. Foi em 1441 que os primeiros escravos africanos foram levados para Portugal. É, Pouco tempo depois, o sistema ele vai se expandir para ilhas Atlânticas, Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, onde escravos eram usados nas plantações de açúcar. Enfim, quando as Américas foram colonizadas, a partir de 1492, surgiu uma demanda por mão de obra, especialmente para plantações de açúcar, tabaco, café e algodão, e também para mineralização. No começo, os portugueses tentaram usar a mão de obra indígena, mas as doenças trazidas pelos europeus, maus tratos e a fogo dos nativos foi insustentável. E os africanos, por conviverem com um sistema imunológico igual ao dos europeus, eram mais resistentes, né? E começaram a ser trazidos em massa. O tráfico virou um sistema internacional com três partes principais, o chamado comércio triangular. A Europa enviava armas, tecidos e produtos manufaturados para a África. A África vendia pessoas escravizadas em troca desses produtos. As Américas recebiam os escravos e exportavam produtos de colônias, açúcar, algodão, etc., de volta à Europa. E assim era o sistema. Enfim, a viagem entre a África e as Américas era chamada de passagem do meio e foi uma das fases mais cruéis da escravidão. Os escravos eram amontoados em porões, acorrentados, quase sem água, comida. Milhares morriam por doença, fome, tortura, suicídio. 12 milhões de africanos foram embarcados e 2 milhões morreram no caminho. É, Sabe o que eu acho triste? O Brasil foi o maior destino individual do tráfico transatlântico de escravos. De 4 a 5 milhões de escravos foram trazidos para o território brasileiro, né? 40% de todo o tráfico transatlântico, né? Enfim, você tinha Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís. Eram usados em plantações de açúcar, depois na mineração, né? E mais tarde na fazenda de café. Enfim, a escravidão começou a ser questionada a partir do século XVII. Foi mais ou menos a partir dali que ele começou a ser questionado, tá? Com o avanço de ideias iluministas, cristãos, abolicionistas e movimento de resistência negra, né? Os iluministas foram pensadores da Europa que defendiam o uso da razão, da ciência e da liberdade individual para melhorar a sociedade. Enfim, eles defendiam a liberdade, igualdade e direitos, e do fim do absolutismo. Eles vão estar na Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, e mais tarde em movimentos abolicionistas independentes, independentistas da América Latina e no Brasil, né? Enfim, mas tem uma contradição. Apesar de falar sobre liberdade, igualdade, muitos iluministas não condenavam a escravidão e até alguns ganhavam benefícios com ela. Enfim, isso é muita hipocrisia, velho. Jacques Locke, o pai do liberalismo, tinha ações em companhias inglesas que traficavam africanos. Enfim, mas houve iluministas que criticaram a escravidão. Denis Diderot, no dicionário filosófico, denunciou a escravidão como um crime monstruoso, enfim. Mas eu queria falar porque os indígenas foram escravizados. Logo no início da colonização, a partir de 1500,
Os portugueses começaram a usar os povos indígenas como mão de obra escrava nas lavouras, na extração do pau-brasil e na construção de vilas e engenhos. Muitos indígenas eram capturados em guerras chamadas de guerras justas, supostamente autorizadas pela coroa portuguesa. Enfim, há evidências de que a coroa portuguesa autorizava, pelo menos legitimava, as chamadas guerras justas contra os povos indígenas sobre certas condições. Enfim, que nessas guerras poderiam haver captura ou escravização de indígenas. Enfim, em 1260 foi promulgada a Lei sobre a Liberdade dos Gentios, no qual se dizer que os indígenas eram livres, exceto os capturados em guerras legítimas. Enfim, por exemplo, no documento de tese Guerras Justas na capitania do Rio Grande, Guerra dos Bárbaros, e é argumentado que nessas guerras foram reconhecidas a escravidão para através da guerra, né, eles iriam legalizar a escravidão, né? É basicamente isso. Ou a captura de indígenas hostis. Eu tenho um estudo que mostra de 1248, eu tenho um estudo lá no período colonial que previa prender indígenas em carro de guerra contra a colônia, poderiam ser capturados, enfim. Segundo um artigo da revista de História sobre o reinado de Dom João V1, entre o final do século XVII e do XVIII, o que aconteceu? As guerras justas foram parte da política da coroa portuguesa, então sim. É importante também destacar que essa autorização funcionava, mas não era uma escravidão geral, discriminada. A guerra justa deveria ser decretada por autoridade competente e o representante da coroa para que fosse legitimada. Apenas indígenas reconhecidos como inimigos que não submetiam ao colonizador ou que ofendiam pactos, entendeu? Que se recusavam a conversão ou hostilizavam o português eram alvo dessas guerras, né? Em 1270, a lei sobre a liberdade gentil fixou que os indígenas não poderiam ser escravizados, exceto por guerra justa. Enfim, na prática, há muitos casos em que colonos operam à margem das normas, sem autorização explícita ou com autorização genérica, entendeu? Ou seja, a existência de normas não significa que eles iriam seguir as regras. Enfim, a lei sobre liberdade gentil de 20 de março de 1570 é bastante citada como base normativa para essa política, tá? Mas enfim, eu tô fugindo do assunto. E não era só nas guerras justas, outros eram enganados, com trocas desiguais, obrigados a trabalhar ou trocados, né, entre os colonos, trocados. Enfim, também havia expedições de caça aos índios no interior, conhecido como bandeiras, né? Os bandeirantes paulistas ficaram famosos e temidos por isso. Enfim, a Igreja Católica, especialmente os jesuítas, começou a defender os indígenas, dizendo que eles deveriam ser catequizados, protegidos e não escravizados. Além disso, havia resistência indígena fortíssima. Muitos fugiam para o interior, outros atacavam aldeias coloniais. E as doenças europeias como varíola, sarampo, dizimaram populações, não tinha imunidade. Tudo isso fazia os colonos perceberem que era muito difícil manter os indígenas escravos em larga escala. Enfim, por conta dessa dificuldade, os portugueses começaram a importar africanos escravizados. Enfim, os africanos já estavam inseridos no sistema de comércio com os europeus, eram vistos pelos colonizadores como mais resistentes ao trabalho e às doenças tropicais, e o tráfico era mais lucrativo para os reinos europeus. Eu estava aqui tentando achar um vídeo do biólogo Henrique, que ele fala sobre indígena, mas agora não achei não. Voltando ao assunto, quando os europeus chegaram às Américas, em 1500, os povos indígenas tinham tido contato com várias doenças vindas da Europa, varíola, sarampo, gripe, tuberculose e até resfriados comuns. Essas doenças eram novas para o corpo indígena, que não tinha anticorpos específicos para combatê-las. O resultado foi trágico.
milhões de indígenas mortos, entendeu? Nas primeiras décadas, e um fenômeno que os historiadores chamam de catástrofe biológica americana. Enfim, com o passar dos séculos, populações indígenas começaram a sobreviver a epidemias e a desenvolver certa imunidade, por seleção natural e por contato contínuo com o ambiente externo. Mas isso não é uma imunidade total. O sistema imunológico deles aprendeu a lidar com doenças infecciosas, mas não se tornou igual a populações urbanas em todos os aspectos. Entendeu? Povos indígenas que vivem em contato com cidades, serviço de saúde, vacina e alimentação industrializada, o sistema imunológico dele é mais semelhante à da gente, né? Que vive em cidade urbana, né? Homem branco, porque compartilha os vírus, bactérias e vacinas. Já os povos isolados ou de contato recente, como o grupo na Amazônia, enfim, esse ainda corre risco ao entrar em contato com pessoas de fora, porque nunca tiveram exposição a muitas doenças comuns. Por isso, órgãos como a FUNAI fazem protocolos rigorosos, né, de quarentena e vacinação para evitar tragédias sanitárias. Enfim, é basicamente isso.